Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos começar mais um culto. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha força, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Te louvo com a minha vida, te louvo com a minha força, com a minha vida, com a minha força, minha alegria está em ti. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Tu és minha vida, tu és minha força, tu és o meu gozo, Senhor. Senhor. Senhor, Senhor, tu és bom, quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tua luz, tu és luz, quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho-te perdão. És a paz, quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder. Vou correndo para ti, teu rico grande amor é tudo para mim, nada é igual, és teu amor, para sempre reinarás, Senhor. Tu és mais do que eu posso expressar. És Senhor, tudo se proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixa tudo para trás. Vou correndo para ti, teu rico e grande amor, és tudo para
sempre reinarás, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. 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 Oh, vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor és tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Para sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor és tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Para sempre reinarás, Senhor. Eu cantarei, não há igual, Jesus, Jesus. 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 Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Graças a Deus. Estamos dando início a mais um estudo, uma meditação, a pregação da Palavra de Deus. E nós estamos na segunda mensagem do nosso estudo sobre a carta, a epístola escrita por Paulo aos irmãos na igreja de Filipos, aos filipenses. Portanto, eu peço para que você, se possível for, faça uso de sua Bíblia, abrindo no livro de Filipenses, e nós iremos ler dos versículos 1 até o versículo de número 11. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de nosso Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós todos em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheio dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai maravilhoso, nós te damos graças, ó Deus, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de bendizer e enaltecer o teu santo nome. Deus maravilhoso, rogamos para que toda sorte de bênçãos espirituais, ó Pai, sejam derramadas sobre a vida desses irmãos e irmãs, amigos, conhecidos que estão ouvindo e assistindo essa mensagem agora através da internet. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, ó Pai, que o Senhor continue abençoando-os grandemente. É o que nós desde já te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Saudação, Ação de Graças e Oração. Saudação, Ação de Graças e Oração. Conforme nós vimos na primeira mensagem da carta aos Filipenses, domingo passado, nós vimos que essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, que estava juntamente com seu companheiro de ministério Silas e também com a ajuda de Timóteo e Lucas. Agora, depois de nós termos estudado o contexto literário e o contexto histórico, nós vamos para o conteúdo da carta em si. Lembrando que é muito importante que todos saibam que o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja aproximadamente no ano de 49 da Era Comum, 49 depois de Cristo, e ele está escrevendo essa carta aproximadamente entre os anos 60 e 62 da Era Comum ou depois de Cristo, ou seja, do momento da fundação da igreja em Filipos para o momento da escrita dessa carta,
nós temos aí entre 12 a 14 anos de diferença. E é extremamente importante que nós saibamos que Paulo está preso. Ele está escrevendo essa carta da prisão. E Paulo, ele começa a sua carta, portanto, dizendo o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todos aqueles que estão acostumados a ler e a estudar e a meditar nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, irão se lembrar de que algumas dessas cartas o apóstolo Paulo começa fazendo menção de que ele é apóstolo, do seu apostolado. Mas nessa carta, como em algumas outras poucas, ele não faz questão de mencionar que ele é apóstolo. Ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Com isso, naturalmente, o apóstolo Paulo não está dizendo que ele não é apóstolo, algo que de fato ele é. Ele não está dizendo, ao não mencionar que ele é apóstolo, que ele deixou de ser apóstolo. Mas essa carta, ela é diferente de muitas outras cartas e epístolas que o apóstolo Paulo escreveu. Essa carta, ela não trata necessariamente de alguns problemas doutrinários, como outras cartas. E Paulo não tem necessidade de reafirmar o seu apostolado, porque essa carta é uma carta para amigos e irmãos. Paulo desenvolveu uma grande e maravilhosa amizade com essa igreja, com esses irmãos, e naturalmente ele não sente e não vê a necessidade de enfatizar que ele é um apóstolo, pois aqueles irmãos e irmãs que estão na igreja, na cidade de Filipos, eles sabem e entendem muito bem. Mas Paulo começa dizendo então que ele e Timóteo são servos de Jesus Cristo. Essa palavra servos utilizada aqui, ela na tradução para a língua portuguesa, ela não consegue captar toda a profundidade ou a carga semântica que a língua original traz e apresenta. De maneira que algumas traduções colocam servos, como essa que nós lemos, algumas traduções vão colocar também escravos, que também é um outro entendimento do que Paulo e Timóteo estão querendo dizer. Quando nós falamos sobre escravos, servos ou escravos, nós temos geralmente, em razão da nossa história, e aí eu falo dos irmãos que são influenciados pela cultura dos Estados Unidos, ou até mesmo pela cultura brasileira, em que nós somos acostumados a falar de escravos muito mais relacionado com a cor da pele da pessoa, nós precisamos nos desvencilhar dessa ideia, porque os escravos que eles estão se referindo não eram escravos que se tornavam escravos unicamente ou exclusivamente em razão da sua cor da pele. Para ser um escravo, na época de Paulo, na época que Paulo escreveu essa carta, a situação era totalmente diferente. O que era um escravo ou um servo? Era uma pessoa que havia contraído uma dívida e que não tinha condições de pagar aquela sua dívida, e ele se tornava um escravo de um senhor para que ele pudesse então sanar e pagar aquela dívida. Esse escravo poderia ser um escravo para a vida toda, ou esse escravo ele poderia ser um escravo por um período de tempo. Outros escravos se tornavam escravos pelo simples fato de que um exército ou um grupo de pessoas que possuía uma força física maior invadia um local, um território, e ao tomarem aquele território, aquelas pessoas que estavam ali passavam a se tornar escravos ou servos dos seus senhores. Note que esses escravos e servos, eles eram de várias etnias, de várias línguas, com cores de pele diferentes, ou seja, não é no sentido de que nós entendemos. Portanto, quando nós falamos de servos e escravos aqui, vocês precisam entender que servos e escravos eram em um contexto totalmente diferente do que nós geralmente entendemos. Mas eu quero acrescentar aqui uma questão mais teológica, porque a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, ele apresenta uma característica muito interessante sobre como os servos eram, como eles se tornavam. E eu gostaria de ler com você Êxodo, capítulo 21, versículos 5 e 6.
Em Êxodo 21, 5 e 6, a passagem está tratando de como devem tratar os servos, os escravos e até mesmo o que esses servos e escravos podem fazer. E a palavra diz assim: eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Nessa passagem, a Bíblia está dizendo que o servo, o escravo, ele também tinha a opção, porque quando ele se tornava servo ou escravo de um seu senhor, ele morava naquela casa, ele comia naquela casa, ele se alimentava do que aquela fazenda ou aquela propriedade produzia, de maneira que muitas vezes era muito melhor a vida de um escravo ou de um servo, em termos de qualidade de vida, eram muito superiores a algumas pessoas livres que tinham que trabalhar, que tinham que lutar de maneira árdua para sustentar a sua família em situações bastante duras e adversas. E que, estando debaixo da tutela de um domínio de um senhor com posses, com propriedades, eles tinham acesso à comida e outras coisas que, às vezes, mesmo sendo livre, eles não podiam ter. E se o tratamento daquele seu senhor fosse bom, fosse muito bom, muitos servos e escravos escolhiam agora voluntariamente ser servos ou ser escravos daquele seu senhor. E a ação realizada era assim: aquele servo, portanto, ele iria furar a sua orelha na frente daquelas pessoas, das testemunhas, para ser um sinal, uma prova de que agora ele era um escravo daquele senhor para sempre. E é muito provável que o apóstolo Paulo ele esteja fazendo essa referência. Os servos de Jesus Cristo são aquelas pessoas que são livres, mas estando debaixo do domínio, da graça, do poder de Deus, eles escolhem como que simbolicamente furar a sua orelha para dizer: eu sou servo de Jesus Cristo para todo sempre, eternamente serei servo de Jesus Cristo. É dessa maneira que o apóstolo Paulo começa a sua carta. E ele diz: a todos os santos que estão em Cristo Jesus. E é importante nós notarmos que essa questão de santo é um tema teológico também muito trabalhado em toda a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o povo de Deus separado, escolhido como um povo santo. A palavra de Deus disse que a nação de Israel, chamada por Deus, é uma nação santa, é um povo santo. E essa santidade agora se estende ao povo da aliança, da qual nós fazemos parte agora, do qual nós fomos inseridos e enxertados no momento em que nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, no momento em que nós passamos a confiar inteiramente em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Posicionalmente, a Bíblia diz que nós somos transformados em santos. Com isso, nós não queremos dizer que nós não pecamos ou que nós não cometemos erros, mas a Bíblia diz que a obra de Cristo ela é apresentada por nós de maneira que a santidade de Jesus, ela é passada, transferida e imputada a nós, e posicionalmente nós somos chamados de santos. Talvez você seja uma pessoa que tenha sido influenciada pela cultura da Igreja Católica Romana, e quando nós falamos santos, as pessoas têm um entendimento diferente, que santo é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que foi canonizado pela Igreja porque ele fez ou realizou um milagre. Não é nesse sentido que a Bíblia fala. A Bíblia apresenta todos aqueles que possuem fé em Cristo Jesus como santos. Na Bíblia, santo não é uma categoria de pessoa que é mais elevado do que as outras. A Bíblia coloca todos os cristãos como santos em Cristo Jesus, e é dessa maneira que Paulo apresenta os seus irmãos e irmãs em Cristo na cidade de Filipos. A todos vós, os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos.
E aí ele apresenta juntamente bispos e diáconos. Bispos aqui é uma tradução, é uma tradução possível, mas é muito melhor que a tradução seja supervisores, uma pessoa que toma conta de algo. E a Bíblia aqui não está falando de bispos como nós entendemos hoje, já como um cargo eclesiástico. A Bíblia está falando da função. Existiam pessoas que não eram hierarquicamente maiores ou mais importantes que os demais, mas a função daquelas pessoas no corpo de Cristo era supervisionar a obra. Da mesma maneira que os diáconos, os servos que aqui estão, a função deles na igreja era de servir e ajudar a igreja em tudo aquilo que a igreja necessitava. E Paulo, portanto, ele começa a usar essa saudação. Nós temos o costume de ouvir a expressão graça e paz, embora o original, a saudação aqui seja graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Mas é importante que nós saibamos que o apóstolo Paulo é ele quem praticamente cunha, quem cria essa expressão em que os cristãos eles têm um cumprimento cristão. Ou seja, uma pessoa encontra outra, como aqui, essa carta vai ser lida, e o cumprimento, da mesma maneira que nós usamos o cumprimento para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, esse cumprimento entre os cristãos era graça a vós e paz da parte de Deus, da mesma maneira que muitos dos cristãos pentecostais no Brasil e no mundo são acostumados a cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor, querendo dizer com aquilo, eu desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e a paz futura, uma paz escatológica também que venha sobre a sua vida. Isso eu acho muito bonito e até mesmo peço para que as pessoas tenham esse costume de, ao cumprimentar uns aos outros, mostrar como a cultura bíblica, como a salvação em Cristo Jesus nos molda de maneira que nós tenhamos esse cumprimento, que nós possamos olhar uns para os outros e nos cumprimentarmos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, como eu disse no início, na introdução da nossa mensagem, ele está preso, ele está numa prisão, muito provavelmente na cidade de Roma. E ali na cidade de Roma, ele precisa receber ajuda. Por quê? Porque, mais uma vez, nós não podemos cometer o erro de anacronismos. O que seria um anacronismo? Um anacronismo é nós pensarmos na prisão nos dias de hoje e pensarmos que as coisas que acontecem no dia de hoje também se aplicam à época de Paulo. Não. Na época em que Paulo está preso, as pessoas, os presos, eles não tinham direito à comida, eles não tinham direito à bebida, como se o Estado fornecesse. Hoje, por exemplo, uma pessoa que é presa, o Estado, a nação em que aquela pessoa é presa, na maioria das vezes é responsável pela comida daquela pessoa, pela bebida daquele preso. Se aquele preso fica doente, aquele preso, ele tem o acompanhamento de psicólogos, de terapeutas, ele é levado ao hospital. Toda essa estrutura do Estado hoje não existia na época que o apóstolo Paulo está preso. De maneira que a comunidade, ou seja, a igreja em que Paulo fazia parte, os amigos e os familiares de um preso, é quem tinham a responsabilidade de cuidar daquele preso, de dar a ele dinheiro ou de levar até ele comida, de levar até a ele bebida. Toda essa preocupação era uma preocupação que o preso tinha que ter. E aqui a igreja está mostrando exatamente esse cuidado com Paulo, porque sabendo que Paulo precisava de ajuda, precisava de cuidados, inclusive ajuda e suporte financeiro, a igreja, portanto, envia um irmão daquela igreja, por nome de Epafrodito, para que ele vá levar essa ajuda, essa oferta que a igreja levantou para o apóstolo Paulo, e de maneira que aquele irmão Epafrodito também conte a Paulo como estão as coisas na igreja de Filipos. E Paulo vai escrever essa carta, entregar a Epafrodito de maneira que ele volte naquela igreja para que aquela carta possa ser lida na presença de todos os irmãos
e irmãs. Mas veja que o cuidado aqui da igreja é manifestado através de ações. Eles estão enviando uma oferta, eles estão enviando algo que eles recolheram para sustentar o ministério do apóstolo Paulo. E aqui eu gostaria de mostrar, por exemplo, que no capítulo 4, versículos 15 ao 18 de Filipenses, ou seja, Filipenses 4, dos versículos 15 a 18, Paulo, quando ele está terminando essa carta, ele vai agradecer por essa oferta, por esse cuidado que a igreja tem demonstrado com ele. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo também vai agradecer a essa oferta e esse cuidado em outras passagens, da qual eu quero salientar apenas mais uma, que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, do capítulo 8, dos versículos 1 ao 5, ou seja, 2 de Coríntios 8, dos versículos 1 ao 5, que diz: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho do que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo, então, mostra nessa carta que essa carta está sendo escrita também em agradecimento aos irmãos da igreja de Filipos que estão sustentando o ministério do apóstolo Paulo. Mesmo depois de 10 anos que Paulo fundou aquela igreja continua demonstrando o seu amor para com aquele irmão que tanto trabalhou e aqui até mesmo esteve preso na cidade de Filipos quando em momento de fundação daquela própria igreja. E por fim, Paulo ele faz 2 tipos de oração. Paulo vai fazer uma oração de ação de graças, ou seja, uma oração de agradecimento. E por fim, Paulo vai fazer uma oração de petição, ou seja, de pedidos a Deus. E a oração de agradecimento, Paulo começa dizendo assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós todos em todas as minhas súplicas. Veja que o apóstolo Paulo ele está agradecendo aqueles irmãos e dizendo que todas as vezes que ele se lembra deles, ele ora por eles, ele intercede por eles, no sentido de que ele agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, porque Paulo entende que aqueles irmãos que agora se tornaram seus amigos, ele está escrevendo essa carta de amizade, esses seus amigos são amigos para todo momento. E aqui eu quero ressaltar um ponto que talvez não fique claro para os leitores do momento em que nós vivemos. Hoje, quando nós falamos em amizade, nós não entendemos a amizade como as pessoas na época de Jesus entendiam a amizade. A amizade na época de Paulo, na época de Jesus, tinha algumas características diferentes. E uma dessas características era, quando você se torna amigo de alguém, se aquela pessoa da qual você se tornou amigo ou amiga, ela possui um inimigo, uma vez que você é amigo daquela pessoa, o inimigo do seu amigo passa a ser também o seu inimigo.
Ou seja, o seu amor, a sua ligação, a sua relação com aquele seu amigo é tamanho que os amigos dos seus amigos passam a ser seus amigos, mas os inimigos do seu amigo passam a ser seus inimigos também. E isso é relatado de uma maneira muito interessante, por exemplo, quando nós estudamos a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Pilatos ele está julgando, ele está tentando analisar Jesus e ele está tentando entender por que é que os judeus querem tanto que ele seja morto. E ele começa a interrogar a Jesus. E ele mostra sinais de que ele queria ver Jesus livre. Os judeus, os líderes religiosos daquela época, eles usam a seguinte expressão quando eles falam com Pilatos: Jesus está reivindicando ser rei. E só há espaço para César, o imperador de Roma, ser rei. Veja, se você soltar esse Jesus que reivindica ser rei, você se torna inimigo de César. Vejam a relação do que eu falei. Os inimigos do seu amigo passam a ser os seus inimigos. Os líderes religiosos, os judeus daquela época vão dizer o seguinte: se você for amigo de Jesus, você passa a ser inimigo de César. De outra maneira, a maneira inversa também é válida. Se você tem César como rei, como líder, como senhor, você não pode ter Jesus como senhor. De maneira que se você é amigo de Jesus, você é inimigo de César. E se você é amigo de César, você é inimigo de Jesus. E Pilatos, ele escolheu exatamente ser amigo de César, o imperador de Roma, e ao se posicionar como amigo de César, ele então se posiciona também como inimigo de Jesus. De mesma maneira que os cristãos que se colocaram e se posicionaram como amigos de Jesus, eles automaticamente eram tidos como inimigos de César, inimigo de todos os líderes romanos. Posicionalmente, então, ser amigo de alguém era estar com aquela pessoa em todos os momentos, não apenas nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. E Paulo ele está agradecendo a vida daquelas pessoas. E ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer o seguinte: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse versículo que ele é tão citado, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai terminar até o dia de Jesus Cristo. É interessante nós entendermos que é muito possível que o apóstolo Paulo estivesse se referindo não apenas à nossa vida cristã como um todo, não apenas à nossa santificação, como vários outros aspectos religiosos, mas ele também estava se referindo à oferta que aquelas pessoas estavam dando, ou seja, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a doar, a ajudar os missionários, Paulo e Silas, em especificamente o apóstolo Paulo agora que está preso, que está em prisões. Deus vai aperfeiçoar de maneira que vocês vão terminar, concluir a obra de vocês. Vejam que essa aplicação desse versículo não deve ser entendida apenas ou exclusivamente de maneira espiritual, mas se aplica também ao cuidado físico, ao cuidado financeiro que os filipenses tinham com a igreja, com o apóstolo Paulo. E Paulo ele agradece e ele diz o seguinte: vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como também na minha defesa e confirmação do Evangelho. Aqui, mais uma vez, a questão da amizade entra. Vocês são meus amigos na graça de Deus, na pregação do Evangelho, mas vocês são meus amigos também na pregação. Uma vez que vocês são meus amigos, é como se vocês estivessem presos comigo. Vocês devem lutar comigo, sentir a dor, sentir a solidão, todos os males que eu enfrento por estar lutando e labutando pelo Evangelho. E por fim, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo ele vai, depois de agradecer pela vida desses irmãos, e isso é muito importante, porque se eu e você temos amigos, aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que amigo cristão é aquele que ora e intercede pelo outro.
O apóstolo Paulo diz que ele tem eles em seu coração. Olha que coisa bonita e maravilhosa. Que eu e você possamos ter os nossos irmãos e irmãs em Cristo em nossos corações. E nos lembrarmos dele e apresentar a esses amigos que nós temos nas nossas orações. De acordo com o apóstolo Paulo, a amizade cristã implica em que eu e você oramos pelos nossos amigos. Se são os nossos amigos, devemos apresentá-los a Deus em oração. E é possível que nós pensemos, se a pergunta fosse feita a você, você gostaria de ter o apóstolo Paulo hoje na sua igreja? Eu acredito que muitas pessoas, ou pelo menos a maioria delas diria que sim, mas ao mesmo tempo nós precisaríamos, as pessoas diriam sim, provavelmente influenciadas pelo seguinte ponto de vista. O apóstolo Paulo foi um homem extremamente sábio, um homem que Deus usou grandemente através de curas, através de libertação, através de expulsar demônios de pessoas, através do ensino, da pregação. Coisas maravilhosas aconteceram no ministério e na vida do apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, Paulo também é uma pessoa que sofreu muitos açoites, que apanhou muito e que foi preso muitas vezes. Então, veja que aqui a Bíblia mostra que a amizade não é apenas no momento em que aquele líder, aquela pessoa está pregando, está curando, está abençoando, mas a amizade também deve se mostrar no momento que aquela pessoa encontra-se em cadeias, em prisões. E é isso que os filipenses estão fazendo e é por esse motivo que Paulo está agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Eu gostaria de enfatizar aqui também que quando nós lemos, há muitas menções de vós todos. Paulo não está orando por apenas um grupo exclusivo de pessoas, os meus amigos, o meu grupinho que eu fiz e que eu tenho dentro da igreja. Paulo está dizendo que ele ora por todos aqueles irmãos, por toda a igreja. Ele enxerga e vê a igreja como um todo, não apenas um grupo, e ele ora, e ele intercede, e ele agradece por todos. E por fim, para concluirmos, Paulo ele faz a seguinte oração, a petição, ele diz: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Que pedido maravilhoso, e que eu e você possamos fazer essa oração para com os nossos irmãos. Paulo está pedindo, vocês têm demonstrado o seu amor para comigo, mas eu estou orando que o amor de vocês cresça mais e mais, que o amor de Deus em nossas vidas possa crescer mais e mais. Ainda que eu e você possamos ser pessoas amorosas, sempre há espaço para amarmos e crescermos em amor, mas não apenas em amor. Ele diz, eu quero que vocês cresçam mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E essa também deve ser a minha oração para você que está assistindo e ouvindo. A minha oração é para que Deus abençoe e faça você crescer em amor. Que esse amor se manifeste, como a palavra de Deus diz aqui, em frutos de justiça, que todos possam ver Deus brilhando através da sua vida. E ele diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que eu e você, meus amados irmãos, possamos ser essas pessoas também para crescer em amor, crescer na graça, mas crescer no conhecimento e em ciência, para que nós estejamos aprovados nas coisas excelentes, para que sejamos sinceros e para que não venhamos dar escândalo à causa de Cristo. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que você tenha não apenas um domingo maravilhoso, mas que o amor, a graça de Deus sejam manifestas por toda essa semana e que o Senhor continue cuidando de todos vocês. Até o próximo domingo, que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.